Super Esporte ao vivo, terça-feira, 19 de maio de 2015. Hoje o programa vai trazer notícias quentes sobre a Libertadores da América, com novidades sobre o incidente que ocorreu em La Bombonera na última quinta-feira, no duelo entre Boca Juniors e River Plate. Os caras que jogaram gás de pimenta nos jogadores do River já foram identificados e a gente vai mostrar para vocês. Temos também a situação do atacante Dudu do Palmeiras, que foi julgado nessa segunda-feira e pegou gancho de 6 meses por agressão ao juiz Guilherme Sereta de Lima. Vamos falar ainda das notícias do Corinthians e também exibir uma matéria muito especial e bonita sobre um jogo que recolocou o Juventus da Moca na Série A2 do Campeonato Paulista. Mas para a gente começar, vamos com atletismo. Nesse fim de semana em São Bernardo do Campo, Fabiana Müller roubou a cena no Troféu Brasil e a nossa repórter Carolzinha Zilberman acompanhou tudo. Veja aí. O Troféu Brasil de Atletismo foi a primeira competição ao ar livre de Fabiana Müller em 2015. E ela já queria começar com tudo. Com a vaga garantida para o Mundial de Pequim e o Pan-Americano de Toronto, Fabiana foi para São Bernardo do Campo com o objetivo de bater a melhor marca do ano no salto com vara. Mas para assumir a liderança do ranking, a brasileira precisava superar as adversárias que estavam do outro lado do mundo. Horas antes da Fabiana disputar a final do Troféu Brasil, aconteceu em Xangai, na China, uma das primeiras etapas da Liga Diamante organizada pela Federação Internacional de Atletismo. E nessa competição, a grega Nicoleta Kyriakopoulos já havia atingido a marca necessária para chegar ao topo do ranking mundial. 4,73 metros. Bastava a Fabiana saltar 1 centímetro mais alto para ultrapassar a grega. O problema é que ela não sabia o que tinha acontecido na China. Não consegui, antes de entrar ainda não tinha começado, ou não tinha acabado, eu não consegui ver. Não sei, eu deixei o meu celular com o Elsa para ele olhando, mas acabei nem perguntando. Coloquei 4,75, que eu achava que seria o World Leader mesmo. Elson Miranda é o treinador e marido da Fabiana. Quando ela saltou 65, eu ia falar para ela, mas ela já pediu 75 mesmo, porque ela sabia que seria uma marca que ela poderia alcançar, né? E foi por muito pouco que ela não conseguiu. Na segunda tentativa, ela ainda levou esse susto que, deve ter doído um pouquinho. Eu caí no colchão, achei que já tivesse me livrado do sarrafo e eu acho que a vara veio em cima de mim, né? Eu nem vi. Eu já estava no colchão descansando e aí veio alguma coisa para cima de mim que eu nem sei o que foi. Apesar de não ter alcançado a melhor marca mundial, com o 4,65, a Fabiana levou a medalha de ouro e bateu tranquilamente o índice para os Jogos de 2016. Foi por pouco, né? Deu para ver que foi por pouco aí. Mas ela vem bem, ela se sentiu muito cansada em função dela estar saltando sozinha na prova. O Troféu Brasil, ela acaba assim aquecendo muito cedo, lá por umas 8h30. Aí ela vai saltar depois de 2 horas e aí ela salta sozinha. Então acaba ficando um pouco cansativo para o atleta, né? Agora a Fabiana tem pela frente uma verdadeira maratona de competições mundo afora. Ela vai passar por pelo menos 10 países diferentes, sempre em busca de voos mais altos. Foi uma temporada assim bem pensada, porque são competições em continentes diferentes, então eu preciso chegar antes para dar uma descansada, fazer os campings, escolher as competições que são importantes, boas competições para buscar resultado e para ir acertando o salto, entrar nesse ritmo de competição para chegar bem preparada para os objetivos do ano. O Juventus da Moca, que está de volta à Série A2 do Campeonato Paulista, que beleza! Domingo, na Rua Javari, a equipe do tradicional bairro paulistano goleou o Osasco e comemorou o acesso para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Confira na reportagem do Fernando Gavini. Programa dominical preferido para quem vive na Moca e gosta de futebol. Assistir ao jogo do Juventus. Como diz o cartaz, morar no bairro, comer canole e ver o time ganhar não tem preço. Ainda mais na rodada decisiva do Campeonato Paulista da Série A3. É uma coisa maravilhosa, inexplicável. Essa torcida aqui, a gente não tem o que reclamar. Eles são sem dúvida nosso 12º jogador e com certeza eles fazem toda a diferença. Palavras de Léo, que há 2 anos e meio defende o Juventus, acostumado com a presença maciça da torcida, que neste domingo lotou a Rua Javari, esgotando todos os 4.000 ingressos colocados à venda.
Todo esse clima seduziu Gil a voltar aos gramados, depois de praticamente 5 anos sem jogar. Quando eu decidi voltar, quando eu recebi o convite, a gente já estava com o pensamento em poder voltar e fazer novamente, e sentir novamente isso aqui. Mas a gente sabe que tinha que ser com muito trabalho. Tudo que eu passei antes nos outros clubes, eu também trabalhei muito, então eu sabia que ia ter que trabalhar. Aos 34 anos, Gil reencontrou no Juventus o prazer de jogar futebol. Com 7 gols marcados, foi fundamental na campanha da equipe no campeonato. Muito prazer, corri até o final, né? Lógico que a gente não tem a perna de antes, mas a gente tem a vibração e a vontade, como sempre, de um menino. No jogo contra o Grêmio Osasco, em que o Juventus precisava ganhar para subir de divisão, Gil teve participação decisiva. No primeiro gol, soltou a bomba na trave, que Daniel Costa aproveitou o rebote para marcar. Também no rebote, de novo Daniel Costa fez 2-0 em seguida. No terceiro gol, Gil começou a jogada no meio-campo. Tocou para Adiel lançar Daniel Costa, que encheu o pé para mandar a bola para a rede. O Grêmio Osasco descontou no segundo tempo, mas o Juventus transformou a vitória em goleada no cruzamento de Diogo, que Léo completou de cabeça. Teve muita gente que achou que ele nem ia fazer mais nada e fez os gols dele aí, ajudou a gente, teve partida que decidiu, teve a partida que ele fez 4 gols aí também, foi muito importante para nossa trajetória. Ali é muita experiência, né, meu? Os caras têm muita bagagem, muito tranquilo na hora de finalizar, no próprio vestiário, e a humildade deles também é sensacional. Apesar da goleada por 4-1, o Juventus não conseguiu a classificação para a final, porque o Votuporanguense venceu a Inter de Limeira. Mas aqui na Rua Javari não há espaço para lamentação. O importante é comemorar o acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista. Festa e acesso que fazem Gil ter o desejo de continuar a carreira. O prazer de jogar está de volta. Continuo, claro, a gente vai comemorar, né, e a gente vai buscar seguir até a gente ter perna aí, porque eu quero viver outros momentos como esse. Se vai ser no Juventus que Gil vai continuar jogando ou não, ainda não se sabe. Mas o importante agora é comemorar. E vale tudo, né, Gil? Hoje vale quase tudo, né? Para alguns aí vale tudo também, que já tá tudo liberado, tá todo mundo liberando tudo aí. O tempo vai passando e a frase vai mudando, né? Isso foi em 2006, né? Mas a coisa tá degringolando aí, então agora vale tudo. Alto astral. O São Paulo, que não vive lá os seus melhores dias após a eliminação na Libertadores, tem a semana todinha livre para trabalhar, de olho no duelo do próximo sábado contra o Joinville pelo Campeonato Brasileiro. Por isso a gente vai falar agora com o Osmar Garrafa, que está no CCT da Barra Funda e tem todas as informações do Tricolor. Bora, bom dia. O Milton Cruz, ele tá, assim, otimista, né, para a recuperação do São Paulo. Ele comentou que não é por conta dessas 2 partidas aí que deram errado que o time vai fracassar, né? Bom dia. Bom dia, Anitta. É claro, né? O Milton vai nesse discurso do otimismo, no discurso de que é apenas uma retomada de um momento, é o início de um campeonato brasileiro. E o São Paulo, até aqui, como você bem destacou, foram 2 partidas, né? Uma derrota, uma vitória na estreia e depois a derrota nesse final de semana contra a Ponte Preta. A outra boa notícia é que a gente observa aqui no primeiro treinamento dessa semana, o Milton Cruz tendo toda uma semana longa, uma semana cheia para movimentar os seus jogadores, algo que não aconteceu nas últimas partidas em função do acúmulo de jogos, né? Com o próprio Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e também Copa Libertadores da América. Infelizmente, o São Paulo, para a galera tricolor, está fora da Libertadores e por isso o São Paulo ganha essa folga. E o Milton tem todo, repito, essa semana para acertar o time que sábado joga contra o Joinville no estádio Cícero de Pompeu de Toledo, o estádio do Morumbi. Na primeira movimentação da semana, outra boa notícia fica por conta do Michel Bastos. O Michel Bastos, que entrou no jogo contra o Cruzeiro, ainda meio debilitado em função do quadro de dengue, era uma partida extremamente decisiva e importante e por isso o sacrifício
do atleta, ele não jogou contra a Ponte Preta e ficou de fora, mas contra o Joinville a tendência, por ter toda essa semana de recuperação, é que ele volte. Tanto isso é verdade que ele já está se movimentando com os jogadores aqui no gramado do CCT da Barra Funda. Quanto ao Tolói, o Tolói deixou o campo machucado, um problema no ombro, ainda tem esses próximos dias para ser reavaliado pelo departamento médico, mas passa a ser dúvida. O São Paulo treina com alguns outros problemas, o Carlinhos está voltando de lesão, os jogadores na seleção sub-20 e o técnico Milton Cruz não tem nenhuma pressa em falar em relação à equipe que vai enfrentar o Joinville na partida deste final de semana. Quanto ao nome de um novo técnico, a situação continua. Para muitos, o presidente já disse abertamente de que o Milton Cruz é o técnico do São Paulo e segue como técnico do São Paulo na temporada. Mas a gente sabe que não é bem assim. O Milton continua ainda com o cargo de interino, de auxiliar, auxiliar técnico da diretoria do São Paulo. Não houve um novo contrato, um contrato de treinador. Ele continua com o mesmo salário e, por isso, o presidente vai dando esse tempo a ele e de olho no mercado. Aparecendo uma possibilidade, o São Paulo com certeza tentará a contratação de um novo treinador. Vale lembrar também que o Milton não quer ser técnico, ele disse isso abertamente para todos que quisessem ouvir, então por isso fica essa expectativa se o São Paulo contrata ou não um técnico para a temporada 2015. Anitta. Obrigada, Garrafa. Mais detalhes então sobre o nosso tricolor paulista. 6 da tarde no Gazeta Esportiva. Bom dia, Flávio Prado. É tão bom ver o Flávio aqui num dia que não seja segunda, né? Quebra a rotina. Você sabe por que eu não vim ontem aqui? Me conta. Porque eu tive um breakfast com o presidente do São Paulo. Um breakfast ou um brunch? Não, foi um breakfast. Um breakfast. E quais são as boas novas? Então, eu vindo isso, o Garrafa, como ser muito bem informado. Sim. É verdade, isso que o Garrafa, né? Não precisa de breakfast. Não. Mas a verdade é a seguinte, ele realmente, o Milton não é o treinador fixo, mas vai ficar pelo tempo que for necessário para que o São Paulo contrate um treinador estrangeiro. A menos que aconteça uma catástrofe, tipo assim, o time começa a cair e tal, aí ele vai tentar uma solução nacional. E por que essa insistência no treinador estrangeiro? Porque ele foi ver algumas coisas e ficou assombrado. O que que ele viu? Ele falou, olha, o futebol brasileiro em termos de treinamento está atrasado anos-luz. Ele ficou assombrado, assustou-se. Ele não imaginou que fosse tanta diferença assim. E aí ele vai ter alguns nomes aí que ele está atrás e, portanto, o Milton... Dá para adiantar alguns? Não. Ele não falou, né? Tá. Mas tem os caras, tipo assim, o Osório do Nacional de Medellín, tem o técnico português, o Pesseira, que interessa, o André Vilas Boas, mas é impossível. O São Paulo já desistiu, mas ele quer um cara de fora porque ele acha que a diferença é enorme. Se for para ficar do jeito que tá, fica o Milton que faz o trabalho, mais ou menos como todo mundo faz. O Muricy Ramalho ontem estava na ESPN no bate-bola, falando justamente que depois daquele 7-1 nada foi feito e que a gente está parado no tempo. Ontem, em julgamento realizado na Federação Paulista de Futebol, o atacante palmeirense Dudu foi condenado pelo Tribunal de Justiça Desportiva a 180 dias, o equivalente a 6 meses de suspensão por agressão ao juiz Guilherme Sereta de Lima na final do Campeonato Paulista, dia 3 de maio, contra o Santos na Vila Belmiro. O repórter Felipe Esboril acompanhou. Na noite desta segunda-feira ficou definido aqui no plenário da Federação Paulista de Futebol a suspensão do atacante Dudu por 180 dias. O jogador agrediu o árbitro Guilherme Sereta de Lima na final do Paulistão. Foi expulso depois de se estranhar com Giovânio dos Santos e lamentou a decisão do tribunal. Dudu, é importante você falar porque, enfim, é uma punição grande, o Palmeiras vai recorrer disso, mas como é que você recebe essa notícia, cara? Triste, né? Triste porque eu sei que não iria ser esse 6 meses, né? Então, como se fosse um ato muito forte. Eu espero que deixe na mão dos meus pessoal aqui que eles... Você está confiante que eles possam resolver essa situação? Vamos trabalhar bem para reverter isso. O Palmeiras tentou desqualificar o artigo 254A, agressão ao árbitro, para ato hostil. Os procuradores e também o juiz do tribunal não aceitaram esta descaracterização. E mesmo assim, o jogador foi punido com 180 dias. O Palmeiras promete agora recorrer da decisão. A gente aceita, entende, verifica que o tribunal hoje é um tribunal que está tentando agir com mais rigor. Agora, o rigor, de certa forma, tem que ter um limite, tem que obedecer à tipificação correta
do artigo, na humilde opinião da defesa, não aconteceu. O artigo de agressão não é o artigo correto. A gente vai trabalhar para alterar isso. E tem confiança que, ao final, a pena vai ser alterada. Além desta punição de 180 dias, o atacante Dudu recebeu ainda um jogo de suspensão justamente pela expulsão, que terá que ser cumprido no Campeonato Paulista. Ainda o Palmeiras foi multado em R$48 mil por ter atrasado o início da decisão do Paulistão. O que você achou dessa punição? Parece que é sério, não parece? Ele tá rindo. Não dá a impressão que é sério? Não preciso nem perguntar muita coisa. Não dá a impressão que é sério? Tá, claro. Palhaçada total. Ó, a pena do Dudu já está definida faz tempo. 3 ou 4 jogos do Campeonato Paulista do ano que vem, ok? Essa é a pena que vai ficar. Isso é tudo palhaçada. Esse tribunal adora aparecer. É mise-en-scène, é isso? Mise-en-scène. Eles adoram aparecer aí, nós somos duros. Esquece, o Dudu sabe, o advogado sabe. A federação, então, é tanta palhaçada que uma vez tinha um julgamento armado, como esse aí, do Marcelinho Carioca, que tinha feito qualquer coisa, e na hora de apresentar a prova... Eu já ouvi 7 vezes essa história, desde que eu entrei aqui, mas conta porque ela é ótima. Na hora que o cara colocou a prova, ele errou a fita e colocou o desenho do Pica-Pau. Entrou o desenho do Pica-Pau e o Marcelinho foi absolvido mesmo assim. Se quiser, semana que vem botar, quando o pleno for julgar, levar o desenho do Pica-Pau, pode pôr o do Chaves, qualquer coisa. 3 a 4 jogos é a pena do Dudu. Isso é tudo palhaçada. Não levem a sério esses tribunais. Não esqueça o caso da Portuguesa. Se tivesse acontecido com a Portuguesa o que aconteceu com o Fluminense, a Portuguesa, tivesse um jogador irregular do Fluminense, não acontecia nada. É tudo armado. 3, 4 jogos no Campeonato Paulista do ano que vem, enfim. Tá tudo conversa mole e tal. Eu não sei se o Dudu sabe, se ele também tava chorando no meio de grupo, mas ele sabe que não vai acontecer nada. Então, nem liga pra isso aí, esquece. Tá bom. Eu vou te ouvir, tá? O Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, tenta seguir a vida após a eliminação na Copa Libertadores da América e em meio aos salários atrasados, né? Ontem, quem conversou com jornalistas foi o zagueiro Edu Dracena. O Gavini, nosso repórter, acompanhou. O jogo foi em Araraquara, interior de São Paulo. O primeiro depois da eliminação na Libertadores para o modesto Guarani do Paraguai. Esquecer a derrota é difícil demais, mas duro mesmo foi ouvir torcedores chamando os jogadores de mercenários. Muitos deles com direitos de imagem atrasados há 10 meses. Não entra na nossa cabeça isso, né? Até porque, independente se os salários estão atrasados ou não, somos profissionais como qualquer outro. Somos bem capazes de assimilar isso tudo que está acontecendo. Não foi a primeira, também não vai ser a última, infelizmente, sobre esse assunto. Mas os jogadores já provaram que não existe nem mercenário, não existe nenhum vagabundo. Mesmo com as dificuldades, o Corinthians é o líder isolado do Campeonato Brasileiro. O único time com 100% de aproveitamento na competição. Apesar do campeonato estar apenas começando, Edu Dracena acredita que com o elenco que tem, o Timão tem força para brigar pelo título. Eu acredito que sim, tem elenco. Muito se fala, de repente, de jogadores que estão no banco de reservas, né, que podem ser titular em qualquer outra equipe. Entendeu? Então, acho que isso é importante. Prova disso que no primeiro jogo foram só os reservas que jogaram contra o Cruzeiro e ganhamos. E eu vejo o Corinthians forte, né, pela briga, principalmente pelo título e segundo pela vaga da Libertadores, que vai ser importante para o clube. O problema é que o elenco corintiano pode ter perdas importantes em breve. Por causa da crise financeira, os atacantes Paolo Guerreiro e Emerson Sheik, cujos contratos vencem no meio do ano, podem ter que deixar o clube. O que você vê no mercado livre, a altura não tem. Com relação a Guerreiro, a Sheik, a esses jogadores não tem a altura não. Mas tomara que a diretoria possa fazer de tudo para que ele permaneça, eles, né? Então a permanência deles seria importante para a nossa caminhada aí até o final do Campeonato Brasileiro. Temos a Copa do Brasil também para disputar. Então a gente necessita desses jogadores importantes. O maior empecilho é o tamanho do pedido feito por Guerreiro. O peruano quer 18 milhões de reais de luvas e 500 mil mensais para permanecer. Fez por onde? Eu acho que, como falou, ninguém vai colocar uma faca no pescoço de alguém e vai forçá-lo a nada. Eu acho que todo jogador tem o direito de fazer a pedida, a gente tem que respeitar, é o grande ídolo do clube. Agora, cabe ao clube saber se pode ou não. Se eu tivesse dinheiro, eu pagaria, com o maior prazer.
principalmente pela qualidade do jogador, pelo que ele já provou já aqui dentro do clube, pagaria com o maior prazer. Perfeito. Se tivesse dinheiro, daria para pagar. Não tem dinheiro, portanto, nesses termos, esquece Guerreiro, esquece Sheik. É assim, o futebol, ou você tem uma coisa equilibrada, ou você vai acabar se frustrando. Acaba ficando devendo e tal. Tem que baixar as folhas de pagamento dos times de futebol. A folha de pagamento do Corinthians é de 10 milhões e perde do Guarani do Paraguai. Mesmo que não perdesse, já não podia ser 10 milhões. E aí, os torcedores que foram lá cobrar os jogadores, eles escreveram energúmeno. Nenhum deles sabe o que significa. E levaram nota falsa. Ou seja, falsificadores analfabetos. Tem que dar bola para esses caras, né? Ô, querido Flávio Prado, vamos falar de Libertadores da América? Olha lá, gente, amanhã é a vez de Inter e Santa Fé se enfrentarem na Colômbia pelas quartas de final da competição. E na quinta-feira, o Cruzeiro vai jogar contra o River Plate no Monumental de Nunes. Isso porque há exatamente uma semana o Boca Juniors foi eliminado da competição. Um torcedor chamado Adrian Napolitano foi identificado pelas câmeras do canal Fox Sports da Argentina soltando gás de pimenta no túnel que conduzia os atletas do River Plate ao campo para a segunda etapa da partida. O ato resultou na eliminação do Boca da Libertadores, além de uma suspensão de 4 mandos de campo na Bombonera em competições continentais e uma multa de $200 mil. Além disso, segundo o jornal espanhol AS, a Conmebol, para evitar que o Boca fosse punido e ficasse sem disputar competições por mais tempo, aceitou abrir mão da 5ª vaga do continente na Copa do Mundo de 2018 para aplacar a FIFA, que exige uma punição pesada. Caso a mudança seja confirmada, o 5º lugar das eliminatórias sul-americanas não disputará mais uma repescagem para garantir vaga na Copa do Mundo. A CONCACAF ou a Ásia podem herdar essa vaga. A cara do Flávio. O que é uma vaga na Sul-Americana? Tem que pensar, gente, você não vai disputar repescagem, pô. Você fazendo caridade com o chapéu dos outros é legal, né? Coitada, pegou pra Venezuela, sei lá que é, o Peru, o Paraguai. Pô, que engraçado. Sacanagem, isso. Né? Não, eu acho também que tem muita vaga pra América do Sul, né? São 10 países, 5 vagas é muita coisa. Tudo bem, mas aí... Mas você abrir mão não por causa disso. Mas que tem que cortar vaga, tem sim. Tem muita vaga pra Ásia, tem muita vaga pra África. A nata do futebol tá na Europa. Eu acho que Copa do Mundo tem que ser o filé mignon, la crema de la crema. 5 vagas pra América do Sul é muita coisa. La crema de la crema. La crema de la crema. Tá. Esse negócio de time pequenininho, fraquinho, não adianta ver jogo ruim, tá? Copa é difícil você ver jogo ruim. Mas sabe, pode dar uma melhorada no nível. Acho 32, muita seleção. Tem que dar uma melhorada. Mas essa ida, olha, tira a 5ª vaga. Vai descartar. Olha lá, temos as imagens. E esse bandido aí, ele tem ligação com o clube, como todos os torcedores de uniformizada têm ligação com o clube. Há uma dissidência entre os bandidos lá do Boca Juniors pelo poder, negócio de tráfico de droga, de flanelinha em volta dos estádios e tal. Mas eles são todos conhecidos. E esse bandido deveria ser processado pelo clube, se bem que não deve ter nem onde cair morto, né? Apesar que traficantes às vezes têm bastante dinheiro, depende muito. Mas é lixo, é o lixo do lixo. Estamos falando da escória, então não vai acontecer nada, a punição foi correta e espero que ela passe a ser adotada normalmente. Fez esse tipo de palhaçada, assassinou meninos fora, não terminou o jogo que você tem o mando, tudo isso aí tem que ser punido com rigor. Isso aí é a escória da escória, é o lixo do lixo, né? Bom, gente, a imagem específica desse jogador, desse torcedor, vocês vão acompanhar às 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva, porque esse material está sendo gerado do Rio de Janeiro. Aliás, muito obrigada à equipe da Fox Sports do Rio, que contribuiu com a gente aqui, tá bom? O programa de hoje termina por aqui. Foi rápido. A gente volta amanhã, 10h30 da manhã, e hoje tem Gazeta Esportiva com a Michelle e o Celso Cardoso, né? E dia 21 nós estaremos lá na pizzaria do Juninho, né? Você vai lá, né? Eu vou estar junto com o Flávio. Euclides Pacheco, 880, vamos ser garçons e tudo que for arrecadado será para a Cruz Verde. É isso aí. Dança. Vou dançar. Dança, tchau. Gatinha. Hoje, 12:30, saiba como melhorar a saúde dos ossos através da alimentação com Você Bonita. Assista agora a Revista da Cidade e logo após, Você Bonita.